Bom dia, pessoal. Vamos começar então. Vou encerrar aqui. A gente vai falar Gênesis capítulo 12, a partir do verso 1. Vou ler aqui com vocês. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão com o Senhor, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Então aqui é uma história conhecida, que a gente já ouviu muito falar sobre Abraão, que recebeu uma palavra do Senhor, que era para ele sair da terra dele, né? O primeiro versículo, ele é bem claro, né? Ele é bem objetivo, e ele fala: o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então o Senhor, ele deu ali uma ordem, ele deu um comando a Abraão. E a decisão de obedecer, a decisão de ir era de Abraão, estava sobre as mãos dele. Ele recebeu essa palavra, ele recebeu essa direção, mas o passo de fé, a decisão, né, de realmente obedecer, de seguir esse caminho que o Senhor tinha dado, estava sobre as mãos de Abraão. E assim é na nossa vida também, né? Às vezes a gente recebe uma direção de Deus, a gente recebe uma palavra do Senhor, né, pra gente realizar, mas a decisão realmente de fazer, de cumprir aquilo que a gente recebeu, está sobre as nossas mãos, né? Não é o Senhor que vai também dar para nós essa vontade de obedecer, mas é uma decisão de fé que nós tomamos. E lendo um pouquinho, né, compreendendo o que aconteceu com Abraão, né, a gente vê na história que depois que Abraão ele recebeu essa palavra, ele ficou um tempo ali, né? E quando a gente lê, continua lendo o capítulo, a gente vê que ele caminhou um bom tempo. Porque aqui fala, nesse princípio, né? O versículo 5, que tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido durante esse tempinho, as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram dali e foram para onde Deus mandou, para a terra de Canaã. Só que quando a gente continua lendo, fala aqui que nesse caminho, nessa caminhada, a turma que estava ali com Abraão, com Ló, foram crescendo. Então, os pastores de Abraão foram crescendo, né? As ovelhas de Abraão foram crescendo, a turma que caminhava com Abraão foi crescendo. E a mesma coisa foi acontecendo com Ló, que caminhava junto com ele. Ló também tinha pastores, tinha pessoas que caminhavam ali com ele, tinha ovelhas, tinham bens, e isso também foi crescendo durante essa caminhada que eles estavam fazendo até chegar em Canaã. Então, a gente viu que levou um bom tempo, talvez, ali, para eles poderem crescer dessa forma, né? Cada um ali foi crescendo, foi acrescentando o seu, até chegarem ao ponto de que começou a ter contrito entre eles, né? Só que nesse período, a gente não teve ali na história uma outra direção do Senhor, ou um outro momento que o Senhor falou com Abraão, né? E estudando sobre isso, né, lá para frente, a gente lê também no capítulo 16, no capítulo 13, perdão, um capítulo depois, no 13, o versículo 7 fala assim: e houve contenda entre os pastores de gado de Abrão e pastores do gado de Ló, e os cananeus e os perizeus habitavam na terra ainda. Aí quando a gente pula lá pro 14, no versículo 14, né? Capítulo 3, versículo 14, fala assim: e disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele. Então, depois do que aconteceu no capítulo 12, o início do capítulo 13, a gente tem essa frase do Senhor, né? E depois que Ló se apartou de Abraão, que nós vimos que Deus voltou a falar com ele. E eu falei assim, nossa, mas por quê? Porque assim, né, Deus falou: Abraão, sai da sua terra, né, vai pro lugar que eu vou te mostrar. Abraão pegou ali Sara, pegou seu sobrinho Ló, que provavelmente era próximo dele, eles já
certo? Já trabalhavam juntos, já estavam ali juntos e resolveram ir juntos, né? Obedecer essa palavra. E a gente ficou pensando nisso, né? Eu falei assim, nossa, mas olha a ordem que Deus deu a Abraão, né? No capítulo 12, versículo 1, fala assim, ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela. Aqui é a chave, né? Deus falou para ele, ó, você vai sair da sua terra, mas não é só sair da sua terra, você vai sair da sua parentela. E quando a gente vai estudando e a gente vai aprendendo, né, algumas coisas, a gente sabe que a nossa família, né, nossa família, a pessoa próxima, a pessoa da nossa intimidade é a nossa casa. É o meu esposo, são meus filhos, essa é a minha proximidade maior de intimidade. O restante, os nossos pais, os nossos tios, os nossos avós, os nossos primos, os nossos sobrinhos, eles tornam, depois que a gente se casa, a nossa parentela. Eles são os nossos parentes, né? Não é aquela família de intimidade, mas porque a nossa maior intimidade agora é a nossa casa. Mas os demais se tornam a nossa parentela. E Deus falou para Abraão, falou assim, sai da sua terra e da sua parentela. E Abraão obedeceu essa ordem do Senhor, essa primeira ordem do Senhor, sai da sua terra. Mas essa segunda da sua parentela, ela ficou sem aquela obediência completa. Por quê? Porque Abraão pegou Ló, que era seu sobrinho, a sua parentela, e levou com ele, né? Então, assim, às vezes Deus, ele nos traz coisas, ele nos dá algumas palavras, ele nos dá algumas direções que, sim, a gente fala assim, nossa, eu vou obedecer, eu vou fazer isso que Deus está falando, mas eu ainda, talvez por medo ou por achar que eu posso ajudar o Senhor de alguma forma nisso que Ele está nos pedindo, eu tento levar algo meu que eu possa pensar que vai ajudar ou dar o meu jeito também, ou talvez aquele medo, aquela insegurança, nossa, mas o que vai ser depois? Então, peraí, eu preciso aqui ter na minha mão uma segunda opção, porque vai que isso que eu tô fazendo, obedecendo o Senhor, não dê certo, ou não seja aquilo que eu esteja esperando. Mas são armas de defesas que nós criamos, que é do nosso humano mesmo a gente criar. É por isso a fé, o andar em fé, o agir em fé, né, que a gente precisa sempre estar trabalhando, porque às vezes são coisas que Deus vai nos entregar que a gente não vai entender, às vezes nós estamos vivendo ali algo, né, estamos já numa caminhada ou vivendo algo em Deus e de repente Deus vem e traz algo para você e fala assim, olha, agora é isso, mas peraí, antes a palavra que eu tinha não fazia sentido com a que eu recebi agora, mas peraí, Senhor, e aí? E parece que nós ficamos confusos e queremos, né, pegar algo que nos dá segurança e levar para essa próxima fase com Deus. Mas Deus não é assim. Então ele falou assim, ó, tá bom, você vai fazer isso, Abraão? Vou. Tá fazendo. Né? É sua escolha. Então vai caminhando. Você saiu da sua terra, tá indo para onde eu te falei, mas você tá levando algo que eu não te pedi para levar. Então a hora que você entender e enxergar que isso não era bom e tomar realmente uma decisão, uma posição que seria necessária, eu volto a falar com você nos próximos passos que eu tenho, né? Então a gente sempre agir em fé, mas com aquela certeza e realmente total confiança de que Deus, se Ele falou, Ele vai cumprir, a gente obedecer Ele na totalidade que Ele tem para nós. É isso aí, galera. Repetindo, né, aquele versículo, é interessante que Deus, né, quando realmente Ló, né, e Abraão se separam, aí Deus volta a falar com o próprio Abrão, né? Que na verdade ainda era Abrão. Então, Deus, ele não negocia aquilo que ele já falou para você, aquilo que ele já prometeu para você. Então, às vezes a gente tenta dar o nosso jeitinho assim com algumas coisas, mas Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Então, confie na palavra dele, confie naquilo que ele já falou para você. Não, se ele pediu para Abraão sair da tua parentela, da tua terra, beleza, então sai, não leve bagagens com você, confie nele realmente, porque ele tem o melhor para você, né? Então, enquanto você vê ali que passou vários anos, porque Abraão, né, no caso, ele cresceu em poder, Ló também, eles desenvolveram, né, cresceram financeiramente, tinham vários homens, então os homens de Abraão acabaram entrando em conflito com os homens de Ló, e aquilo ali gerou. Aí Abraão falou assim: escolhe aí o lado que você escolher, eu vou para o outro lado e tá tudo certo, porque ele não queria confusão. Mas se até isso acontecer, é porque passaram vários anos, né? Eles cresceram tanto que aí não tinha como habitar na mesma terra. E depois de muitos anos, a partir do momento que houve esse desligamento,
Aí Deus voltou a falar com Abraão. Deus é paciente, Ele espera, né? Ele espera as nossas decisões próprias, Ele espera. Mas se você quer viver a plena vontade dEle, ouça e obedeça exatamente aquilo que Ele falou para você, né? Às vezes no meio do caminho surgem algumas coisas que ele realmente vai ajeitando e abençoando. Mas se Ele não pediu algo específico, não tente levar com você, né? Creia nisso. É interessante que com essa decisão de Abraão levar também o seu sobrinho Ló, depois no capítulo 14 ali, a gente não tem tempo para isso, mas houve uma guerra ali entre 4 reis e 5 reis, e um desses reis era o de Sodoma, e Ló habitava em Sodoma. É interessante que depois desse desligamento, depois de Abraão já ter cumprido a vontade de Deus, ele ainda teve que ajudar o seu sobrinho Ló, porque o seu sobrinho Ló foi levado preso durante essa guerra aí, né? E Abraão já tinha muitos homens, ele levantou em torno de 300 homens, foi lá e ainda resgatou Ló, né? Contra esses reis que já tinham tomado Ló. Então, assim, Abraão ainda teve que pagar uma conta que nem era dele, depois de já ter separado de Ló, por causa de uma decisão, sabe? Então, assim, às vezes nós estamos pagando algumas contas porque nós tomamos decisões diferentes daquilo que Deus pediu, né? A partir do momento que você entrega a sua vida para Deus, você tem que entender que você está nas mãos dele em relação às decisões. Sim, você tem sonhos e projetos, e sim, ele abençoa muito, mas se você já entendeu algo que ele tem para sua vida, simplesmente obedeça, porque a obediência vai te levar realmente a cumprir princípios e o propósito vai ser estabelecido muito mais rápido, porque às vezes nós ficamos dando volta no deserto, como o povo de Israel ficou dando volta, e a maioria deles morreram, porque a promessa já tinha sido estabelecida, mas por causa da confiança, da atitude, da falta de fé, muitas vezes eles ficaram, né, presos ali, exceto Caleb e Josué. Então isso impediu muitos ali de acessarem a promessa. Que você, né, que a sua promessa não seja impedida, né, de ser acessada por você, por causa de você talvez querer sair um pouco da rota ou fazer algo diferente daquilo que ele pediu. Amém? Isso aí, gente. Então, assim, Deus já enxerga lá na nossa frente, né? Isso a gente sabe. Deus já sabe o nosso futuro, ele sabe o que ele tem para nós. Então, quando ele deu essa ordem para Abraão e falou, né, sai da sua terra, da sua parentela, é você e sua esposa, e vai, porque ele já sabia esses problemas, essas confusões que dariam lá na frente. Deus já sabia disso. Abraão ainda não. Para ele é assim, não, mas não tem problema, né? Eu tô obedecendo aquilo que Deus falou, eu tô indo, mas então não vai ter problema eu levar alguém, eu levar alguma coisa comigo, né? No caso, o contexto aqui. Não vai acontecer nada, né? A gente vai tudo junto, vai dar certo, mas não, Deus já sabia do que aconteceria lá na frente, Deus já sabia desse problema. Então, poderia sim ter evitado isso, Abraão não precisaria passar por isso, né? Mas por uma escolha, ele passou por essa experiência aí, que nem o Eduardo falou, Deus ele é paciente e Deus ele respeita a gente muito. Então, assim, Deus ele é maravilhoso, ele é um Deus, né, que ele tem todo o poder do mundo, né? Ele pode piscar, ele pode estralar os dedos e tudo mudar na nossa vida, né? Ele tem esse poder, mas Deus ele gosta de confiar em nós, como nós confiamos nele, né? Ele gosta que nós confiemos nele, mas Deus também confia em nós, ele confia na nossa vida e ele nos dá essa liberdade de tomar as nossas decisões. E às vezes nós enfrentamos coisas que nós achamos que, ai, nossa, eu tô enfrentando isso, mas por quê? Ai, nossa, e aquilo, meu Deus, por que Deus está deixando eu passar por isso, enfrentar isso? Mas às vezes são decisões nossas, que nós tomamos ao longo do caminho, né? Que nós decidimos pela nossa própria natureza ali, achando que, não tem problema nisso, mas, né? Então, às vezes a gente quer tentar fazer algo que Deus nos mandou fazer, mas queremos fazer com o nosso jeito, né? Às vezes a gente fala assim, Deus, eu vou te obedecer, mas é desse jeito aqui, eu vou fazer do meu jeito, né? Porque eu já tô acostumado, ou eu sei que isso pode dar certo. Mas às vezes vão ter momentos, e vários momentos da nossa vida, que Deus ele vai ser muito específico com a gente. Ele vai ser assim, muito específico, ó, é isso e isso. Então obedeça esse específico de Deus. Mas vai ter momentos que ele vai te falar algo que talvez não seja tão específico. E você vai obedecer, mas ao mesmo tempo você vai precisar usar aquilo que ele já depositou em você. Ferramentas que ele já colocou e que ele já entregou na sua mão, que você vai usar para fazer aquilo que ele está te entregando. Então, assim, todo tempo, esteja muito
perto do Senhor, esteja mesmo nessa intimidade, profundidade com Ele, para que nada confunda você de realizar aquilo que Ele tem para sua vida. Amém? Amém. Então, tenha isso. Entenda que a obediência, ela te livra de muitas coisas e ela economiza um espaço enorme na sua vida, né? Para você não ficar em círculo. Nossa, mas parece que entra ano e passa ano e eu estou da mesma forma. Quem sabe ele não voltou a falar com você porque aquilo que ele já falou você não cumpriu ou tentou levar alguma bagagem que ele não pediu. Então, creia nisso. Entenda que Deus voltou a falar com Abrão, a partir do momento em que Abrão e Ló se separaram e ele realmente estava 100% na vontade dele. Então que você esteja 100% na vontade de Deus, porque você vai ser bem-sucedido em tudo que você fizer. Amém? Vamos orar, linda? Sim. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse momento, por essa palavra. Senhor, obrigado, porque o Senhor é bom o tempo todo. Queremos sempre te obedecer, Pai. Queremos sempre caminhar na direção do Senhor e na sua vontade, Pai. Nós temos sonhos, temos vontades, temos coisas que o Senhor, até o Senhor mesmo coloca em nosso coração. Mas sempre nos direcione em realizar de acordo com a sua vontade, de acordo com o teu querer, papai. Que o Senhor possa sempre estar trazendo clareza para nós, clareza para cada um que está aqui nessa live, nesse momento, papai. Que o Senhor possa direcioná-los em tudo aquilo que o Senhor tem entregado para eles, para o coração deles, papai. Tudo aquilo que vem de fora para tentar trazer confusão, Senhor, para tentar atrapalhar aquilo que o Senhor está querendo fazer nas nossas vidas nesse tempo. Caia por terra agora, em nome de Jesus, papai. Confiamos em Ti completamente, que possamos crescer nesse relacionamento com o Senhor e nessa confiança contigo, Pai. A nossa vida é totalmente pertencente ao Senhor, papai, e queremos dar todos os passos de acordo com a sua direção e vontade naquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Muito obrigado por esse dia, por essa manhã. Abençoe a nossa quinta-feira, abençoe o trabalho de cada um, papai. Tudo aquilo que vamos realizar durante esse dia, que seja abençoado e direcionado pelo Senhor, papai. Nós te amamos e te adoramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe o seu dia, sua quinta-feira. Que seja um dia maravilhoso. Amém. Deus abençoe a todos. Pessoal do YouTube, nos perdoe, porque hoje realmente deu um probleminha ali, tá bom? Não sei se a gente vai conseguir deixar salva essa live aqui pelo Instagram, mas de qualquer maneira, semana que vem, quinta-feira, 6h30 da manhã, esteja com a gente, tá bom? E beijo no coração, porque Deus tem coisas maravilhosas para você, mas lembre-se, faça e obedeça aquilo que Ele falou para você. Não tente levar suas bagagens, porque Ele não negocia e Ele quer o melhor para você, tá bom? Beijo no coração, ótima quinta-feira. Deus abençoe.